Fala pessoal da DeFi Brasil, sejam muito bem-vindos. Bem, como diz aqui, né, o Break, que dá algumas dicas para pessoas como eu que de vez em quando precisam ir para a cidade maravilhosa, né? Não é segredo que aquele que sabe programação para finanças descentralizadas tem uma vantagem gigantesca frente aos demais usuários, embora ele fale com esse sotaque aqui, né? Bem, então vocês já devem saber que conhecer um pouco já como que funcionam os airdrops. Né? O que a gente vai ver hoje é como que você pode criar o seu bot para que você não tenha que ficar ali manualmente apertando o botão, etc. Né? Então o que eu posso dizer para você antes de tudo, né? É muito mais fácil você fazer esse tipo de aplicação do que o pessoal pensa, tá? Porém, não é tão simples, mas eu acho que vale muito a pena você aprender a desenvolver esse tipo de aplicação. Ou o tempo que você vai gastar para aprender a desenvolver um tipo de aplicação como essa, provavelmente vai ser talvez o tempo que você já tem gasto ao longo dos anos assistindo tutoriais para saber como que aperta o botão, como que interage, etc. Então eu acredito que você vai poupar, na verdade, muito tempo, tá? Bem, esse projeto aqui, ele ele é um projeto, o projeto que nós vamos aprender, né, de automação, como que você pode automatizar, criar um bot, basicamente, que fique lá rodando o tempo que você queira. E esse bot ele vai realizar as transações que você determinar que ele realize no protocolo que você vai especificar. Né? Vou explicar já certinho como que funciona. Bem, aqui eu tenho um site, né, onde talvez muitos de vocês já conheçam, que tem uma série de possíveis airdrops, certo? E a questão do airdrop também você já deve saber, né, que não é uma garantia de dinheiro, certo? Né? Você vai interagir com o protocolo, ou seja, não há almoço de graça. Então você vai ter que interagir, você vai ter que gastar muitas vezes gas. E aí a gente vai, inclusive, depois falar sobre o uso de flash loans também nesse tipo de projeto, como que pode ser integrado, mas falando mais à frente. Então você vai gastar ali e de repente pode ser que você não venha a ser recompensado, certo? Então assim, só para deixar claro aí que não é aquela febre, aquela coisa fácil, vou começar a participar de airdrop, vou ficar rico já do dia para a noite. Por outro lado, se você conseguir automatizar esse processo, conforme o bot que a gente vai ver aqui, vai ficar muito mais fácil e você consegue, inclusive, dependendo do nível de conhecimento, economizar também, né? Diminuir o prejuízo, né? Caso você não venha a ser futuramente recompensado. Bem, como eu falei, esse projeto que nós vamos ver aqui, ele é um projeto simples, tá? Se comparado aos projetos que nós estamos vendo aqui no nosso curso de programação para finanças descentralizadas, chamado DevBots, focado no domínio da autocustódia no DeFi, ou seja, você conseguir interagir com os protocolos de finanças descentralizadas sem que você precise delegar o seu patrimônio para um intermediário. Bem, a gente trabalha aqui as principais formas de bot aplicados ao mercado DeFi e agora estamos com um projeto, atualmente estamos trabalhando no projeto que é um Sandwich Attack usando Flashbots. Tá? Se você não sabe o que é Sandwich Attack, há uma série de vídeos. Só cuidado, não copie código. Tá? Copiar código é pedir para ser lesado. Mas é basicamente uma estratégia utilizada. Temos aqui o EigenFi, por exemplo. E aqui nós temos aqui que mapeia, né, os lucros, etc. Não vamos falar hoje aqui em Sandwich Attack. Tem vídeos aqui também já no canal explicando, mas apenas para dizer para vocês que no nosso curso nós desenvolvemos projetos bem mais avançados e também eu vou incluir um projeto de airdrop, já adiantando com flash loans também no curso, mas hoje a gente vai ver exatamente todo esse processo de automação aqui, tá? Eu vou deixar um bônus no final da aula, falar de um bônus para que você venha a desfrutar aí do conhecimento, e é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou ensinar vocês mesmo, tá? Não é para pegar um código, copiar e colar. Então, assim, se você não está disposto a aprender de fato a construir, até porque a ideia é que você aprenda para que depois você possa customizar para os protocolos, porque há vários, né? Já vamos falar das estratégias aqui que o nosso bot vai utilizar, mas há vários protocolos diversos, etc. Bem, eu acho que inicialmente seria isso. Vamos então agora falar aqui sobre a estratégia, né, do nosso bot inicialmente. Bem, observe aqui nós temos no AirDrops várias categorias, tá? Várias categorias, bridges, por exemplo. O nosso, desse projeto que nós vamos ver, vai ser especificamente para DEX, tá? São geralmente operações que são realizadas em DEX ou
que são o pessoal que chama de corretora descentralizada, né? Mas tecnicamente são os Automated Market Makers, tá? Então você observa aqui que você tem vários, ó. DEX, por exemplo, DEX, tá? Então, esse projeto inicialmente ele é focado a transações em DEX, certo? Porém, você vai ver que você vai dominando esse conhecimento, você vai facilmente conseguir customizar para outras estratégias, tá? Por quê, Fernando? Vamos entender agora como que funciona, né? Como que a gente constrói, qual que é a ideia? Bem, para isso eu vou aqui no GitHub da Uniswap, tá? Quero mostrar uma coisa para vocês. Muito interessante. Observe que aqui eu tenho, por exemplo, ó, vários, nós chamamos de repositórios. Eu tenho, por exemplo, aqui um que chama interface e outro V2, por exemplo. Tá? O que é essa interface aqui? Essa interface aqui eu tenho o código que está aqui criado, salvo engano, em Next.js, que é basicamente, ó, o front, certo? Esse front aqui, ó, quando você vai interagir com, por exemplo, a Uniswap, você vai realizar, por exemplo, swaps. Então nós tivemos lá, por exemplo, né, um caso lá quando teve o airdrop do Uni, uma série de critérios, como alguns desses realizar swaps, né, na plataforma. Então é bem característico de DEX, ou seja, você trocar uma criptomoeda por um token, ou trocar um token por um outro token. Tá? Essa é uma das estratégias que nós vamos estudar aqui hoje. Vamos ver no nosso projeto, no nosso bot. Tá? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque tem muita gente que pensa que se o Estado chegar hoje e proibir, porque esse front aqui ele está hospedado em algum servidor centralizado, tá? Então, se o Estado, por exemplo, de repente proibir aqui, ó, uniswap.org, que alguém acesse uniswap.org, acho que a Uniswap vai ser banida. E não. Por quê? Porque quando nós temos uma aplicação Web 3, basicamente a operação ela funciona por smart contracts, que seriam aqui, voltando aqui para o Git, que estariam agora neste outro repositório aqui, por exemplo, no V2 Core. Então aqui eu tenho o front. O que eu já fiz, inclusive, num projeto para uma empresa? Eu criei um clone da Uniswap, apenas customizei algumas questões, né, justamente para aproveitar a liquidez da Uniswap. Então eu posso criar um front, uma interface, né, e me conectar direto com os smart contracts, tá? Mas isso é uma outra questão, não vamos entrar a fundo, mas é muito comum, isso existem muitos protocolos que utilizam a liquidez de Automated Market Makers como Uniswap. Então aqui basicamente eu consigo customizar, consigo alterar logo, etc. Mas o centro de uma operação Web3 está aqui, ó, nos smart contracts. É com eles que eu preciso saber como me comunicar. Então, e por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, você vai participar de um airdrop numa DEX como a Uniswap. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar nessa interface, você vai ter que conectar a tua carteira MetaMask, né? Ele vai pedir lá, você conectar, ó, conectar. Ó, você vai ter a opção. Então você tem que conectar a tua carteira. Isso já gera insegurança, você pode ser vítima de um ataque, por exemplo, utilizar o MetaMask aqui. Várias pessoas já são vítimas aí de uma série de ataques. Você vai realizar operações, você vai ter que transferir dinheiro para essa MetaMask para que você possa realizar as operações. Então veja como é um processo complexo e também muito arriscado. Tá? Eu nem vou fazer isso aqui, embora eu não tenha, né, recursos, eu não deixo recursos aqui no browser. Tá? Então, esse é o procedimento. Daí uma vez conectado com a MetaMask, eu vou daí interagir, né, com aqui o front da Uniswap e vou realizar a operação. Então o que o bot faz? A primeira coisa que o bot faz é desprezar totalmente este front, certo? Então você não vai utilizar, seja da Uniswap, seja do Compound. Eu falo muito do Compound, e o Compound tem que tomar cuidado porque tem um clone igualzinho. Quando você coloca Compound e vai procurar, que pode ser que já não tenha mais, mas tinha um clone, mas era perfeito, tá? E que não é o verdadeiro. Então veja como você está sujeito, né, a problemas de segurança quando você vai realizar airdrops utilizando browser, né, sem robôs. Então, resumindo, o que você já faz hoje, caso você já participe,
Você já conhece esse procedimento de ter que entrar no site, ter que conectar a carteira da MetaMask e ter que começar a fazer uma série de interações. Então o nosso projeto ele não faz isso. O bot ele vai conversar direto com os smart contracts. Por exemplo, no caso da versão 2, nós temos aqui, já tinha deixado separado aqui, um repositório chamado Periphery. Então, geralmente na versão 2, que você vai, quando você clica num botão, naquele botão de swap que nós vimos lá, né? Não sei se está mais aqui, mas você sabe qual que é, lá a gente acabou de ver. Quando você clica, o que acontece? Aquele front, aquela interface, aquele código da interface, ele vai se comunicar com este smart contract que está aqui, por exemplo, para acessar esta função aqui, ó, swap exact ether for tokens, por exemplo. É isso que este front, que o front da Uniswap, Launch App aqui, é isso que esse front vai fazer quando, por exemplo, você vai trocar um Ether por token ou um token por Ether, e aí você vai selecionar. Então ele vai mandar basicamente uma mensagem para um smart contract, como o router que nós estamos vendo aqui. Cadê o router? Ó, faz parte do Periphery, para, por exemplo, fazer o swap de exact ether for tokens ou swap tokens for exact ether. Então o que o robô faz? O robô ele vai passar, né, no front, ele não vai utilizar esse front, ele vai conversar direto com essas funções. Então é como se você criasse o teu próprio front. Se você for pensar na verdade, você não vai criar o teu front, porque você vai criar um servidor. Mas você pode também, com conhecimento, depois criar. Ou seja, então o que eu quero destacar para vocês, esse conhecimento aqui de você saber chamar uma função direta do smart contract, isso aqui é básico para qualquer pessoa que queira criar qualquer aplicação no DeFi. Você sabendo isso, não vai usar então só para airdrop, você vai usar para qualquer coisa. Então o bot que nós estamos fazendo lá, do Sandwich Attack, por exemplo, você precisa, claro que lá é um processo mais complexo, porque a gente precisa fazer a decodificação de transações da mempool. Não vamos entrar nesse assunto aqui. Mas aqui essa parte mais simples de interagir com a função, isso aqui se faz muita coisa legal além de airdrops, tá? Então espero que tenha ficado claro até esse ponto que o que nós vamos fazer é dispensar o front, tá? E vamos criar um código, nosso código, que vai acessar diretamente essas funções. Todos os airdrops vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter smart contract que você vai precisar interagir com esse smart contract. Aí ou você faz interação com o front, ou você faz interação utilizando o código, onde você vai ter mais segurança e você vai também estar ali sempre na posse dos recursos. Deixa eu ver. Ah, sim, detalhe, né? Algo que é importante também, ó. Às vezes a gente vai aprender o nosso código, ele vai estar focado na V2, na Uniswap V2. Mas você pode customizar também. E aí você tem forks, ó. Por exemplo, eu tenho forks da Uniswap, ó, só da Uniswap V2. Eu coloquei aqui, ó. Olha quantos forks que eu tenho. 603. Ó. Ou seja, tem 603 protocolos que são a mera cópia da Uniswap V2. E veja que não é apenas a Uniswap V2, é a Aave, a Compound, a Uniswap. Então por que é importante esse conhecimento? Também para o nosso curso lá, onde a gente fala sobre o Sandwich Attack, porque geralmente a tendência nossa é procurar criar uma aplicação nos protocolos mais conhecidos. Porém, ó, olha o mundo de oportunidades que tem apenas dentro dos forks. Então você aprende a fazer uma coisa com o principal, depois você pode aplicar esse raciocínio para inúmeros forks que vai funcionar, e às vezes é mais interessante, dependendo da tua estratégia. Certo? Então, ótimo. Acho que agora o próximo passo é eu passar para você então quais que são as estratégias, né, antes de a gente falar de aspectos técnicos de programação, que o nosso robô ele vai realizar. Bem, primeiro, o projeto que nós vamos ver, eu não criei, tá, do zero. Tá? No nosso curso de programação, nós vamos incluir umas questões que eu vou falar mais para o final, tá? E na época, aqui eu devo ter pago quase em torno de R$1.000, tá? Então eu estou passando para você basicamente um projeto que eu paguei, um dos muitos projetos, né? Então o conhecimento ele custa, né? Então eu gastei muito dinheiro. Então eu acho que o meu curso, no valor que está, depois com o desconto, vai estar praticamente dado. Então aqui, deixa eu passar para a estratégia.
Então eu não peguei o código do zero, só para avisar. E aqui eu vou então, ó. Então a gente vai fazer, uma das estratégias que a gente vai utilizar é essa transfer strategy, que pode ser utilizada, por exemplo, em layers 2, né, novas camadas aí que estão sendo surgindo, por exemplo, que é simplesmente você vai configurar duas wallets e vai transferir uma coin entre elas, tá? Essa coin pode ser a próprio Ether, de repente, dependendo do protocolo, qual você vai interagir, ou pode ser de repente até um token, do próprio caso o protocolo já tenha um token, tá? Quando você vai participar. Então é uma estratégia onde basicamente você vai realizar transações entre duas carteiras. Vai ver que para você customizar para mais carteiras, mais endereços, é coisa fácil. Depois que você aprende a lógica, meu amigo, aí é um paraíso. Tá? Então, basicamente isso. Você vai ter um robô então, que vai fazer, que você vai poder... Ah, detalhe, né? Você não vai simplesmente fazer uma transação. Nós vamos aprender aqui a programar transações. Então, por exemplo, você vai poder programar lá, eu quero realizar nessa camada aqui, eu quero que seja realizada a cada 10 minutos uma transação durante 3 dias. Aí você vai lá configurar o teu bot e ele vai ficar a cada 10 minutos realizando uma transação. Será que dá para fazer com flash loans? Vamos falar mais à frente já. Então veja que isso, então, ou seja, basicamente você vê, você ficar entrando no front lá, apertando o botão, faz a primeira transação, espera, faz a segunda, espera, depois 10 minutos, ou seja, você não tem vida, né? Você tem que ficar ali 10 em 10 minutos indo no computador lá para fazer a transação, você simplesmente coloca o código para rodar e ele fica fazendo a transação para você a cada 10 minutos, tá? Certo? Então essa é uma das estratégias. Qual que vai ser a próxima? Esse aqui, a próxima vai ser a swap strategy. A swap, você não vai daí ficar transferindo simplesmente uma criptomoeda entre uma carteira e outra. Você vai transferir, por exemplo, um token como Ether, por exemplo, para uma DEX em troca de um token, né? Como DAI, por exemplo. Tá? Então eu vou transferir Ether e recebo DAI. Ou transfiro DAI e recebo Ether. Então isso é muito aplicável nas DEX, né? Que nós vimos ali que geralmente operação básica, né, é o swap, de troca criptomoedas por tokens ou trocas entre os tokens. Então são essas duas estratégias que a gente vai aprender a trabalhar aqui. Depois podemos falar ainda sobre customizações, conforme as dúvidas que vocês venham colocar, aí a gente pode gravar um outro vídeo. Só que tudo vai depender realmente da participação de vocês, principalmente do feedback em relação às curtidas, né, as inscrições no canal, porque a ideia desse trabalho é que ele seja divulgado para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Eu não estou compartilhando com vocês um negócio que eu paguei quase lá, sei lá, R$1000 na época, mesmo que não seja menos, não lembro, para que simplesmente você pegue isso e não compartilhe com o outro, né? Eu acho que a ideia é a gente compartilhar com o outro, né? De modo a, quanto mais você compartilha as coisas, mais você recebe, tá? Pode ter certeza disso. Então, espero que vocês aí compartilhem bastante esse material e aí a gente pode dar seguimento aí fazendo outros vídeos. Beleza, então já falamos das estratégias. Agora, o que precisamos falar? Falamos aqui já do DeFi Lama, onde você tem uma série de outros de possíveis airdrops. Falamos já a questão da diferença entre o front e o back-end, que é fundamental para você entender por que os robôs, e que nós vamos basicamente então automatizar esse processo, rodar o código e ele vai ficar fazendo operações conforme o tempo que a gente venha fazer. Beleza. Então acho que agora o próximo passo é falar sobre o que a gente precisa, né, para rodar um projeto como esse. Bem, a gente precisa de algumas ferramentas. A primeira delas é o Node.js. Lembrando que aqui no canal nós temos um curso gratuito e nós estamos montando uma réplica da Ethereum totalmente em JavaScript. Ali eu falo como instalo o Node.js bem do começo. Então caso você não saiba, pode ir lá vá no curso, lá nas primeiras aulas, tem a playlist e ali você vai ter o passo a passo. E também hoje há muitos canais aí, canais muito bons, né, como o do Luiz Tools também, que tem uma série de vídeos lá interessantes, muitos sobre Node.js. Então muito fácil essa parte aqui, eu não vou perder tempo. Apenas para dizer então que nós vamos utilizar o Node.js. Nós vamos utilizar algo chamado PM2, tá? Que vai permitir justamente essa automação, vamos dizer que a gente venha a programar, né,
vamos deixar o bot, ele vai ficar lá rodando conforme a programação que a gente venha fazer. E para nos ajudar nessa programação, a gente vai utilizar o hard hat, especificamente aqui o conceito de tasks. Basicamente eu vou utilizar o hard hat para criar o que é o task. O task é justamente, por exemplo, a compra. A chamada, né, daquela função que eu falei ali, né, que eu falei aqui da periphery. O task o que é? Chamar, por exemplo, uma função swap exact iter for tokens para trocar ithers por tokens. Então eu vou programar, por exemplo, meu bot a cada 10 minutos entra naquela DEX e acessa a função swap exact iter for tokens, porque eles vão premiar as pessoas que tiverem tantas interações nesse protocolo, trocando Ether pelo token do protocolo, por exemplo. Certo? Lembrando também que no nosso curso nós vemos tudo, desde a história, tá? Muita coisa, programação para Bitcoin, introdução, né, programação para Bitcoin, Ethereum, vemos lá como construir um smart contract do zero, analisamos essa versão as funções principais da Uniswap, e agora nesse projeto de Sandwich Attack estamos interagindo com o Universal Router na V3, certo? Então, beleza. Então, voltando aqui, então, vou utilizar, né, o Tasks, que é o do Hard Hat, o Node.js, o PM2, e não está, acredito que, faltando mais nada. Certo? Então, dito isso, agora vamos para o código. Bem, o código, aqui também é um editor de código. O código, você vai ter esse código, tá, gratuitamente, para que você possa aí analisar, customizar ele conforme você ache melhor. Eu só não vou ter como realmente entrar em detalhes de todas as funções, porque senão a gente ficaria aqui muito mais do que 1 hora só nesse vídeo aqui do YouTube, mas havendo interação, havendo dúvidas, a gente vai certamente estar trazendo mais conteúdo para vocês. Ah, sim, antes de entrar no código, faltou um dos aqui, né? Faltou o hard hat. Hard hat não, faltou o Infura. Então você vai ter que fazer uma conta, já vamos falar sobre isso aqui no Infura também, tá? Porque no Infura é o nó. Ao invés de você rodar o teu próprio nó, você vai utilizar um Node as a Service. Um dos exemplos é o Infura, certo? Então você vai ter que entrar aqui, criar uma conta e você vai buscar a chamada API Key, certo? Também muitos vídeos aí como que você cria uma API Key no Infura. Agora sim, para o código. Então, bem, como que funciona aqui, né, o nosso código? Primeira questão, né, uma das questões dela é você vai abrir, você vai digitar, né, para instalar os comandos npm install, tá? Também uma série de vídeos, mas basicamente você vai ter aqui, esse aqui é um arquivo .env.example. Isso aqui não é uma private key, tá? Só uma simulação. São essas informações iniciais que você vai precisar ter. Você vai precisar, por exemplo, uma private key referente a uma carteira, que eu falei ali que nós vamos ter uma estratégia que vai transferir uma cripto de uma carteira para outra. Então você vai precisar de 2 private keys, tá? Que você vai colocar no arquivo .env, tendo em vista que são informações sensíveis, tá? Ah, Fernando, essa é a melhor segurança que tem quando você vai fazer esse tipo de operação e vai usar dinheiro? Não, você pode ampliar muito, mas não tenho como falar aqui, né, só sobre os cuidados e que você vai ter para fazer esse tipo de operação. Então, claro, você não vai usar o mesmo computador que você está utilizando, por exemplo, para fazer a maioria das transações que você está fazendo. Tem uma série de coisas, não tem como a gente entrar aqui em dicas de segurança, tá? Porque até uma coisa séria tem que ser estudada de forma específica. Mas, em princípio, aqui você já está no arquivo .env. E também você tem aqui a API Key, tá? Que é a tua conexão com o Infura. Tá? É a tua conexão basicamente com um Node as a Service, um provedor de nós, para que você não precise rodar o seu próprio nó. Certo? Aí nós temos aqui um arquivo que vai ter os jobs que eu falei, que é justamente como que você vai... uma programação dos tasks, né? Vamos falar dos tasks primeiro, né? Os tasks aqui você tem as operações. Então, por exemplo, você tem o task transfer, que é aquela ideia que você vai acessar uma daquelas funções, no caso a gente está trabalhando com a V2, e você vai acessar, né, estas funções e vai fazer a transferência, tá? Transfer entre uma carteira e outra, certo? Seja de criptomoeda, seja de token,
E a outra aqui é a Swap Strategy, que daí é aquela outra estratégia que eu falei para vocês, que você vai trocar um token por outro, tá? Já vamos falar sobre aqui o código de forma mais específica, por enquanto só para a gente dar um overview. Então eu tenho basicamente nesses arquivos um arquivo onde eu tenho o swap, que é o task relativo ao swap, que é basicamente interagir com uma função que vai me permitir eu trocar token por token, e eu tenho o transfer, que vai permitir que eu troque de uma carteira para outra criptomoedas. E aí eu tenho o jobs, que é basicamente a programação, né? Como que eu vou programar? Então veja que aqui, por exemplo, eu vou ter que precisar do Node Schedule, né? Schedule, onde você vai então conseguir fazer a programação, né? Colocar, por exemplo, aqui de quantos em quantos minutos, né? Você quer realizar esta operação. Certo? Então acredito que o que é importante aqui seria isto. Isso aqui você dando um npm install já vai instalar tudo. Temos aqui os scripts com o template, mas eu acho que inicialmente seria isso aqui. Então agora vamos rodar primeiro, tá? Antes de falar mais à frente no código. E aí, para rodar, você vai ter aqui no README, tá? Tudo um resumo do que eu já falei, né? Sobre as tecnologias que a gente está utilizando. O Node Schedule, PM2, ITER.js também, que eu não falei. O ITER.js é fundamental para você fazer a chamada, conseguir se conectar, né? Quando você vai se conectar com uma função, você vai enviar um dado, você vai chamar a função, enviar dados de chamada, né? Chamados call data, né? E aí você tem todo por baixo dos panos, no nosso curso lá dos Sandwich Attack, a gente estuda isso de uma forma aprofundada. A gente vai ver que, por exemplo, a função do Smart Contract, ela está codificada, né? Você vai fazer basicamente um hash, né, dessa função e vai pegar, selecionar os 4 bytes, a chamada assinatura da função. Então você precisa, só que em vez de você fazer isso, geralmente você pode fazer, né, dependendo do projeto, tem que fazer na mão, porém o ITER.js para projetos simples como esse aqui, ele vai fazer esse trabalho aí mais complicado de ter que, por exemplo, utilizar com base no ABI, né, que existe essa interação com o Smart Contract, ela ocorre com base em informações providas pelo Application Binary Interface. Então, conforme essas informações, você codifica as informações e o ITER.js ele faz isso para que você não precise lá, por exemplo, ficar separando 32 bytes. Porém, quando a gente quer fazer aplicações mais complexas, que a gente precisa decodificar as transações na mempool, é fundamental não só esse conhecimento, como também entender o funcionamento dos opcodes. E aí, lembrando, conhecimento aprofundado, veja a nossa playlist. Tá? A gente tem conhecimento ali fantástico, aprende a criar uma linguagem de programação, onde você vai aprender os opcodes, entender como que funciona e vai estar pronto para estudar linguagens mais complexas, como Huff, né, que trabalha diretamente ali praticamente com os opcodes, aquilo que grosso modo a gente chamaria da linguagem de máquina, tá? Então aqui nós temos para instalar as dependências, você vai baixar esse código depois do lugar que eu vou te dizer e vai dar um npm install para instalar, certo? Aí uma vez que já está configurada private key, conforme nós fizemos aqui no .env.exemplo, esse .env aqui é onde está as informações reais, tá? Eu fiz um exemplo só para que vocês tenham acesso a isso. Aí você vai configurar isso aqui, né? Private 1, Private 2 em Fura. E aí você vai rodar o teu primeiro nó utilizando a ferramenta disponibilizada pelo Hard Hat. Então eu vou copiar aqui. O que você vai fazer? Você vai basicamente abrir uma linha de comando. Você vai lá onde o teu projeto está instalado. No meu caso aqui ele está aqui em AirDrop Masterclass Master, que era o nome do curso. E aqui eu vou simplesmente digitar, né? npx Hard Hat Node, conforme indicado aqui no README, certo? E aí vamos aguardar para ver se vai funcionar. Deixa eu ver se eu estou conectado. Vamos ver, sim, ó. Certo? Então veja aqui, né? Foi conectado, ele vai te dar aqui, né? Out of the box, uma série aqui de private keys, tá? Que não é para você obviamente usar em produção, apenas para que a gente possa entender como que funciona. Certo? Então esse é o primeiro passo. Aí vamos voltar lá no README.
Então, de volta aqui no README, agora a gente vai rodar os tasks, tá? A gente ainda não vimos apenas por cima, não entramos em detalhes no código, mas basicamente esse comando aqui ele vai rodar o que está escrito aqui nos tasks, né, que nós vimos aqui no caso do transfer, que vai transferir de uma carteira para outra, e no caso aqui do swap, que vai fazer o swap, conforme falamos, tá? Então, o comando ele já está pronto aqui, tá? Aí o que acontece? Você, obviamente, isso aqui está relacionado, essa conta aqui está relacionada à chave privada que a gente colocou ali, no caso ali, ó. Se for ver aqui o nosso, voltar aqui pro nó, né? Você vai ver aqui, ó, conta 1, ó, ela termina com 2266 F3 9F, né? Aí se você for aqui, você vai ver que, ó, VF 2266, tá? Então, no caso, essa conta eu estou utilizando porque eu estou utilizando a chave privada, que é essa aqui, né? Que aqui no caso, como a gente não está usando em produção, não tem problema de mostrar. O que não pode, não estou mostrando só é a minha API key, tá? Até poderia mostrar, que depois poderia fazer uma outra conta, mas é bem simples para que vocês possam fazer ali. Certo? Então agora vamos rodar então, né? O primeiro que é o swap que vamos ver depois, que são vários tipos. Aqui eu tenho o swap do tipo 1, tá? Aí depois a gente pode ver com mais profundidade aqui nos tasks, aqui no swap. Quero falar um pouco para vocês, precisa entender um pouco como é que funciona a parte dos tasks no hard hat, tá? Mas aqui veja que tem, por exemplo, o parâmetro swap, né? Task, ó. E aqui um dos parâmetros é o type, certo? E aí nós temos o caso 1, que seria o swap tipo 1, temos o case 2, que é o swap do tipo 2. Basicamente o swap do tipo 1, ele transfere Ether, troca Ether pelo token ERC20, no caso será DAI, o DAI, e aqui ele troca o token, no swap do tipo 2, ele troca o token pelo Ether, certo? Então vamos ver aqui, lembrando que embora a gente possa falar mais do código, mas o modo como você configura tasks está na documentação do Hard Hat. Então, voltando aqui para o README, cadê o README? Pegar o comando aqui, né? Aqui você tem então todos os comandos que nós estamos falando aqui. Vamos fazer do type do tipo 1. Escolar aqui, Enter, torcer para que funcione. Lembrando que quando você usa API Keys, né, desses Node as a Service, você geralmente vai utilizar o gratuito, que tem um limite, né, e geralmente em produção você não vai ter como utilizar o gratuito por causa da quantidade, né, de chamadas. Vamos ver, está demorando bastante. Confirmar aqui. E a transação ela vai aparecer aqui, então logo ela seja realizada. Mas deu erro, tá? Então, pessoal, eu tive que parar o vídeo, por quê? Porque o motivo daquele erro que vocês viram é por causa que acabou os meus créditos com a API aqui. Então, eu tinha falado, né, que esses Node as a Service você tem que pagar, né? Então, eu estava usando o gratuito, vou usar o gratuito. Em produção você não vai ter como, justamente porque o limite é muito baixo, né? Então, só tinha utilizado aqui algumas vezes e já acabou. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que agora voltar lá no Infura e criar uma outra conta, uma outra API Key, certo? Então, isso pode acontecer quando você estiver fazendo. Então, às vezes o teu código está certo, você rodou, depois você vai rodar, você acha que aconteceu com problema. Às vezes pode ser um problema na rede, etc. Mas nesse caso é muito comum. A gente já tem que estar preparado, tá, para esse erro por causa do limite baixo que você tem para fazer as requisições. Então aí, o que você vai fazer? Acontecendo esse mesmo erro que aconteceu comigo, você vai ter que restartar o nó.
né? Porque é possível que você tenha que fazer modificações. E, inclusive, às vezes, por exemplo, eu peguei o Infura primeiro, aí eu falei, eu vou usar agora um outro. Então, por exemplo, vou mudar, usar o Alckmin. Aí eu vou ter que, então, reiniciar, né, o nó, porque ele foi inicialmente estava configurado para um nó de asa service. Agora, como eu troquei, vai estar configurado para outro. Então, é importante sempre fazer a reinicialização. Então, eu vou reiniciar aqui. Então, isso é importante, né, a gente ter o conhecimento, né, que depois, quando aparece o erro, a gente sabe o porquê, como as coisas funcionam. Então, veja, tá mantido. A mesma coisa se tivesse mudado aqui, por exemplo, a chave privada, nesse caso que eu estou usando aqui do hard hat, não vai mudar. A conta continua a mesma, a chave privada continua a mesma, mas são questões aí que no nosso curso aí você vê de maneira detalhada, né? Não tenho como repassar todo o conteúdo de programação em um vídeo aí de 1 hora, né? Espero que nem chegue a tanto. Certo? Então agora sim, né? Vamos agora vir para cá e agora vamos rodar efetivamente o primeiro teste, né, do Type 1 para confirmar. Então, e aí vamos torcer para que agora dê certo. Então, o primeiro passo, ver, né? Ó, já tá, veja que já está dando alteração aqui, né? Como se fosse na blockchain. Ó, deu certo, então veja que foi trocado Ether, né, por DAI. E aqui eu tenho, né, o que seria a simulação da blockchain, os dados, né, from, to, o value, quantidade de gas, bloco, perfeito? Então a gente já sabe que a transação do tipo 1 está funcionando, certo? Então vamos agora mudar aqui para não faça isso que eu estou fazendo aqui, né? Porque aqui eu já tinha perdido se estivesse trabalhando com dinheiro de verdade. E fica o detalhe, né? Quando você nunca vai utilizar, né, uma chave privada para fazer teste, para programar, que esteja utilizando recursos, né? A não ser que você esteja disposto a perdê-los, certo? Porque acontecem, né, descuidos, como esse que aconteceu agora, por exemplo, onde você pode talvez ter acesso à chave privada. Como essa chave privada não vale nada, então é só para frisar que a prática de segurança, né? Então, agora vamos de volta aqui, né? O readme para fazer do tipo 2, tá? Então, e aí, vou copiar aqui, que é o swap do tipo 2. E aí, nós já vimos lá, né? Só para confirmar que o tipo 2 ele vai trocar agora DAI por Ether. Então, o tipo 1 troca Ether por DAI. E agora vai ser DAI por Ether. Então, mais uma vez, deixa eu abrir o segundo aqui também. Aqui. Tipo 2, beleza. Espero que meus créditos não acabem já. Não, deu certo, certo? Então, ó, mais um swap completado. Então, veja que tem o transaction hash, ok? Então, tipo 2, que tipo 1. Perfeito. Certo? Então a gente fez basicamente os swaps, né, do tipo 1 e do tipo 2. Agora vamos voltar aqui para as transações, né? Vamos fazer a da transação, que é aquela da carteira. Então eu vou para o Universal Transfer, né? Que aqui agora eu vou ter aquela questão que eu posso inclusive depois alterar, né? Colocar outras contas. Deixa eu pegar aqui no README. Ó, agora NPX Transfer do tipo 1. Vou copiar aqui. Ó, daí tá aqui, né? Transfer. Type. Ó, case 1. Que eu vou transferir basicamente Ether. Né? Transferir Ether entre as contas. Né? Então veja que eu tenho a conta 1, que vai receber, e a conta 2, ou seja, o sender e o receiver. Aquela questão que eu falei lá, né, no início, de você simplesmente fazer as transferências entre carteiras. E você pode colocar outros endereços, customizar facilmente este código aqui. Então vamos agora colocar aqui.
Opa, não, coloquei errado, né? Que é os agora é o transfer. Então, daqui, agora vou copiar este aqui, que é o transfer. Ok? Confere, transfer tipo 1. Perfeito. Certo? Então, sender, veja aqui o sender e o receiver. Ok? Então, ou seja, já estou fazendo o que aqui? Eu já estou conseguindo interagir, né? Fazer uma interação com o protocolo sem utilizar o front, certo? Ainda não automatizei essas transações para que elas aconteçam. Já vamos ver passar para o espaço. Por enquanto a gente está só treinando para ver se o nosso código ele está sendo capaz de acessar as funções corretas nos smart contracts. No nosso caso da V2, imaginando que a gente estivesse participando de um airdrop da Uniswap V2 como aconteceu lá em 2020, certo? Então, agora eu vou aqui do tipo 2. Mais uma vez, você pode ir lá sempre, né, confirmar. Aí você vai ter esse código, você pode confirmar aqui o funcionamento. Agora a gente vai transferir o que? Agora a gente não vai transferir criptomoeda entre carteiras, a gente vai transferir tokens entre carteiras, o que também pode ser muito útil a depender do airdrop que você esteja participando. Vamos colar aqui. Enter. E agora veja, agora eu transferi do sender para o receiver DAI. Então, ou seja, eu já sei programar swaps, ou seja, sei interagir com DREX, com protocolos de DREX, com DEX, né, protocolos de Automated Market Makers, trocando tokens Ether por token. Agora eu já sei também transferir Ether para Ether, ou seja, uma criptomoeda de uma carteira para outra, e já sei também transferir token de uma carteira para outra, o que pode ser muito útil também a depender do airdrop aí que eu venha participar, certo? Eu acredito que das transações aí que a gente tinha falado, acho que seriam esses aqui os tipos, né? Aí aqui tem alguns opcionais, tá? Pode fazer por outra conta, mas aqui a gente não precisa. O importante realmente era a gente conseguir fazer, né, as transações lá que nós mencionamos no começo do vídeo, certo? Que são transações típicas de DEX, ou seja, transferência entre carteiras de tokens ou criptomoedas ou interação com a própria DEX, no caso trocando Ether por token, por exemplo, ou token por Ether, tá? E também dá para fazer token por token, desde que, e qualquer outro processo, basta que você entenda as funções, né, do smart contract com o qual você vai interagir. Mais uma vez lembrando, para saber passo a passo como se dá essa interação desde o começo, ter toda a bagagem que você precisa, desde uma construção simples de um smart contract GRC20 até análise de smart contracts mais complexos e módulos avançadíssimos, né, como interação com envio de transações para flashbots, para se defender de sanduíche ataques, configuração do sanduíche ataques, tudo isso no nosso curso de programação que vai te dar aí autonomia sobre o seu patrimônio, certo? Então agora vamos passar para a fase final, que é justamente os jobs. Então o que vão ser os jobs? Os jobs eles vão ser aquilo que nós mencionamos inicialmente lá, né? Vão ser basicamente você vai programar os tasks para que os tasks aconteçam em determinados intervalos de tempo, e para isso que você vai ter aqui, por exemplo, o Node Schedule, certo? Então aqui você vai ter aqui os jobs. Como que a gente vai fazer para rodar isso aqui, para a gente realmente ver o negócio automatizado? A gente vai voltar aqui no README, onde você tem tudo, e a gente vai agora dar um start, né, no job, utilizando o PM2 que nós mencionamos, que é muito utilizado, tá? Para quem usa Node.js, vai ter que colocar um servidor para funcionar, você vai utilizar o PM2 fatalmente, tá? Lembrando aqui, né, sempre divulgando aí também o trabalho dos colegas, né? O Luiz Tools tem muitos vídeos sobre Node.js, sobre uso de PM2 também, acredito que ele já, com certeza ele já falou, tá? Então assim, tem muito material por aí
de qualidade. Quer dizer, não tem tanto como deveria, né, como a gente estava comentando lá, porque o pessoal hoje em dia só quer acreditar nessa ideia de que vai comprar uma moeda que vai ficar rico do dia para a noite. Então muita gente deixa de produzir conteúdo realmente que importa no Brasil, né? Mas tem ainda, não dá para dizer que não tenha mais. Então vamos rodar aqui agora, vou dar um clear aqui. E vamos dar o start no Jobs. Beleza, então deu start, né? Então nós já está online, perfeito. Excelente. Agora a gente vamos rodar aqui um PM2. Até vou abrir abrir mais um outro terminal. PM2 list. E um PM2 monit, vou rodar ali. Deixa eu abrir aqui. Pra gente. Veja que essa tela preta que está aparecendo aqui está indicando que está sendo realizada a operação, tá? Então já está sendo realizada a operação, uma vez que eu já iniciei o job, ou seja, os tasks que eu programei, eles já estão então sendo realizados. Por isso que apareceu aquela tela preta ali para vocês. Deixa eu abrir aqui mais um PowerShell. Vou entrar aqui no nosso AirDrop. AirDrop Master Class. Master. E agora eu vou PM2 Monit, fazer Monit primeiro. Mais uma vez é a operação que está acontecendo. Certo? Então perceba que está tudo em ordem. E o outro aqui. Então as transações elas vão ocorrendo, só que agora de forma programada. Certo? E agora dá um PM2 aqui. List, né? Coloquei aqui confirmar só o comando. É só PM2 list mesmo. PM2 list. Então perceba que tudo está funcionando. Mais uma transação aqui sendo realizada e já a atualização aqui na blockchain. Perfeito? Você veja que eu não precisei apertar nenhum botão. Simplesmente as transações elas estão ocorrendo. Certo? Vai continuar ocorrendo aqui até acabar meus créditos da API, tá? Por isso que eu não vou deixar muito aqui, tá? Mas apenas então deixando claro para vocês que acredito que vocês já devem ter entendido como criar um bot, como que é criado, as ferramentas que foram utilizadas. Claro que ainda tinha muitas coisas para falar, como por exemplo, onde que você vai rodar esse servidor, mas eu queria mostrar para vocês aqui a importância, então, porque se você já está fazendo o nosso curso, você já sabe interagir com o Smart Contract, se você já tem uma bagagem básica na utilização do Node.js, do Hard Hat, você faz um projeto como esse aqui. Fácil, certo? E no nosso curso nós estamos com mais de 130 aulas, nós vemos os principais tipos de bots específicos para o mercado DeFi. Nosso trabalho ele é sempre focado, veja mais uma transação ali ocorrendo. Então, ou seja, eu estou interagindo aqui com airdrops, com possíveis, né? Airdrops aí que podem vir a ocorrer, ou seja, estou interagindo com uma DEX, que pode ser adaptado facilmente para qualquer DEX, sem precisar fazer nada, sem precisar apertar botão, sem precisar fazer configuração, sem me expor aos riscos de segurança que é você estar utilizando aí um MetaMask no seu browser. Pense que você vai estar mexendo com dinheiro, então dinheiro não é para você jogar no lixo, para você ficar perdendo, certo? Então o tempo aqui, veja, a gente obviamente que a gente não entrou em detalhes no código nesse vídeo. Podemos entrar, tá? Mas aí eu preciso da ajuda de vocês. Curtam, compartilhem, tá? Eu preciso realmente saber, porque dá trabalho de produzir um conteúdo como esse. Já custou dinheiro, porque esse é um curso, como eu falei, esse código todo fez parte de um dos cursos
que eu fiz na área. Então assim, a gente investe. Então eu preciso muito da ajuda de vocês para estar compartilhando o canal e para eu saber se vocês têm interesse também nesse tipo de vídeo. Olha aí, ó, mais uma transação aí sendo programada, certo? Então é isso, pessoal. Dúvidas, deixem nos comentários. Ver se vai atualizar aqui. Já apareceu a tela preta ali. Então deixa ali nos comentários. E é isso, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Observe então que aqui a gente tem todas as informações sobre as transações que já ocorreram na blockchain. E tudo isso está sendo feito pelo nosso bot que está rodando num servidor. E aí durante o nosso curso você vai, por exemplo, poder aprender coisas bem mais aprofundadas, né? A gente vai ver em detalhes, não é questão de entender realmente os smart contracts, como que funciona função por função, como que você vai de fato, né, a gente está num ponto agora, chegando no ponto da parte de decodificação de transações, ou seja, como que funciona a questão por baixo dos panos, né, no Iter.js. Então, só veja, mais uma atualização, são conhecimentos que vão te possibilitar até mesmo, por exemplo, se criar bibliotecas como o Iter.js. Como que o Iter.js ele é construído? Ele é construído por meio do conhecimento lá por baixo dos panos, dos opcodes, especificamente como que funciona a parte do code data, que são os dados que você envia para chamar uma determinada função em um smart contract. Certo? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Ah, detalhe, né? Só para antes de nos ver da próxima, né? O código, né, vai ser uma espécie de airdrop para realmente saber quem está interessado. Eu vou deixar um link, tá, para a nossa comunidade de DeFi que acabou de estar sendo construída aí. Onde lá na nossa comunidade eu vou deixar o link, tá, pro código no GitHub, e esse link vai estar no meu Instagram, tá? Então, ou seja, para você me dar uma força lá no Instagram, conhecer meu trabalho também lá e entrar também na nossa comunidade, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Grande abraço.